Para todo mundo. Hoje é 18 de novembro de 2025. Agora é 7h13 da manhã, terça-feira, né? Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar a live. Estamos ao vivo no Instagram e também no TikTok. Tá eu e a minha branquinha aqui, a minha fiel escudeira, para trazer a palavra do Senhor. Então nós vamos esperar um pouquinho para as pessoas estar chegando, né? E aí a gente vai iniciar a live. Então, deixa eu ver qual parte que eu tô aqui da mensagem. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a mensagem aqui. Na hora que chegar as pessoas, eu vou falar um pouquinho também. A brecha, né? Aí nós vamos ler a brecha. Bom dia. Mila, bom dia. Deus abençoe. Ontem era para mim fazer a live aí da Chaves do Evangelho, que eu estou trazendo à noite. Mas eu fiquei muito cansado, eu não dei conta de fazer, não. É porque esses dias, quando chove, eu trabalho na moto, fica cansativo demais quando chove. Colocar aquela capa, aquela bota, eu chego aqui cansado demais, eu não tive tempo. E aí eu acabei não fazendo a live à noite. Então, é por causa disso que eu não fiz a live ontem à noite. Só para vocês estarem sabendo aí, dando uma satisfação a vocês. Mas todo jeito à noite eu ia diminuir, né? Eu tô colocando para ajudar as pessoas, né? Entrou João, Coke, Jaco, Erivan, bom dia. Lorinda Silva Rocha, bom dia. Sandra Arrudacol, Maria Aparecida, Paula Maria, bom dia. Eva Aparecida, Meire, Pedro Lucas. Então, bom dia para todo mundo. Vou mostrar para vocês a minha gatinha aqui. Deixa eu ver essa câmera. Aqui, quem tá aqui comigo aqui, ó. Fica assim. É só eu vir fazer a live, ó, só para vocês verem. Falou que vem fazer a live, ela vem, ó. Ela já fica me vigiando. E aí meu outro gatinho tá lá. Tá lá na sala lá. O manda-chuva tá lá. Do Fênix. Quando ele tá com ciúme, ele coloca pra correr, gente. Então, deixa eu ver qual página que eu tô, né? Eu vou continuar aqui. Eu tenho que publicar um vídeo aí ainda que eu fiz ontem, a reflexão. Ontem eu não fiz nesse horário, eu fiz 5 horas da manhã. Eu fiz uma live aí, a reflexão. Não sei quem viu aí a reflexão. Eu vou publicar ele. Vou publicar ele aí para vocês, tá? Deixa eu ver onde que eu tô, que nem eu sei. Então eu estou na página 16 da brecha. Vamos orar um pouquinho aqui, rapidinho. Né? Pera aí, só um tiquinho. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eu venho me aproximar do Senhor essa manhã, pedindo força, ânimo, renovo na minha energia para trazer a tua palavra. Senhor Deus, nos abençoa, nos ajuda a ler a tua palavra, a brecha, para nós entrarmos nos céus. Revela a tua palavra, que o Senhor esteja aqui presente, Senhor, que a tua palavra vá ao coração das pessoas, trazendo entendimento da tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia.
Francis Teixeira, bom dia. Deus abençoe. Então vamos começar então, né, gente? Então agora nós vamos começar a brecha. Estou na página 16. Porém o homem, procurando sabedoria, quer descobrir bem. Esta paróquia é muito boa, porém ali vão me pagar mais. Então eu vou para lá. Vem, sabedoria. Agora, quando Adão pecou por atender ao raciocínio que sua esposa, ao invés de manter a palavra de Deus. Ora, isto foi o que fez Adão pecar. Sua esposa racionou com Satanás, em seguida ofereceu o produto para Adão. E Adão soltou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança, quando perdeu sua comunhão em direito à vida. Recordem, no dia em que perdestes dele, nesse dia morrereis. E quando ele perdeu sua vida, ele perdeu também sua herança na vida, porque ele tinha o controle supremo da terra. Ele era um Deus da terra, o Deus do universo, em toda parte. Porém, seu filho teve esta terra sob seu próprio controle. Ele podia falar, podia dar nome, podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Porém, quando ele fez aquilo, ele perdeu sua herança. Então, no tempo de Adão e Eva, quando iniciou tudo, Deus fez o jardim do Éden para Adão viver. Depois da costela de Adão, Deus tirou Eva. Então veio a serpente astuta como ela é, enganou Eva, não enganou Adão. E Adão podia ficar com a palavra do Senhor, mas pelo amor que ele tinha a Eva, porque ela foi tirada da costela de Adão, e ela era parte de Adão. Então ele deixou ser envolvido por Eva e também pecou. Mas ele pecou através de Eva. A serpente nunca conseguiu fazer Adão pecar. Mas sim a mulher pecou. Primeiro, por isso que quando Paulo fala que a mulher não deve subir ao púlpito, não deve pregar, deve ser obediente ao seu marido. Porque quem pecou primeiro foi Eva, não foi Adão. E tem horas, se a gente não tiver a cabeça boa, a mulher fala tanto na cabeça do homem, que o homem acaba fazendo a vontade da mulher, mesmo sabendo que aquilo é errado. Então Deus colocou isso. A partir de então, a mulher não vai poder levar a palavra de Deus, que ela seja obediente ao seu marido. Então, o Adão era um Deus na terra. Ele podia falar com a natureza. Ele fazia todas as coisas. Só tinha ele e Eva naquele momento. Então ele perdeu a sua herança devido a esse pecado. E no mundo de hoje que a gente estamos vivendo, se a gente não ficar com a palavra e escutar a serpente que é o mundo, que é Satanás, a gente vai perder a nossa herança.
Qual que é a nossa herança? A nossa herança é a vida eterna. Adão perdeu lá. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, colocou ele na sua vida como seu Salvador, ele passou da morte para a vida. E você vai ter vida eterna se você estiver no Senhor. Mas se você rejeitar a palavra do Senhor, você perde a sua herança. Agora, Adão podia dizer: montanha, mova-te daqui para ali. Isso seria feito. Adão podia dizer: esta árvore aqui, veja, arrancada e seja plantada aqui. Isso seria feito. Vem. Pois ele tinha completo, supremo controle com um Deus menor sobre Deus, nosso Pai. Por quê? Porque ele era um filho de Deus. Agora, não poderíamos parar apenas um minuto e tomar nosso verdadeiro sermão aqui. Vem? Então, se o sangue tem purificado isso de volta, e então vem, olhe o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, vem e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Vem. Adão perdeu sua herança, e a terra agora, ela passou de suas mãos para aquela a quem ele vendeu, para Satanás. Então a terra era feita um jardim do Éden para Adão viver. A terra era abençoada por Deus. A partir do momento que o homem caiu, Adão e Eva, a terra é maldiçoada. Então essa terra aqui, ela geme de dores de parto. Porque, querendo ou não, é Satanás que está controlando esse mundo maligno aqui. Ele vendeu a sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por esta razão, sua vida é eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. Tá vendo como que um erro, você não ficar com a palavra, você perde a sua herança? Ele perdeu muita coisa por causa de um erro. Ele passou isso de suas mãos para as mãos de Satanás. Ô Juju, pega lá uma água lá para mim que eu esqueci minha água. Por essa razão, pega um copo de água que eu esqueci. Isso retornou e tem sido contaminado. E a semente de Adão tem destruído a herança de Adão. Teria dito que é a terra correta. Veja, a semente de Adão. Então, era uma terra correta. Era uma semente correta, Adão e Eva. Porém, depois do pecado, eu parei outro dia em Tux, onde eu moro. E eu estava falando com alguém em cima, no alto da montanha, olhando para baixo. Eu disse: que você acha? Há 300 anos atrás, o velho papago desceu por ali sobre sua carroça, com sua mulher e criança assentados atrás. Pacientaram ali em algum lugar e viveram tranquilamente.
Não havia nenhum adúltero, nenhum uísque, nenhum jogo, nem nada entre eles. Eles viviam limpos e o coiote descia e o riacho cada noite através de Tucson aqui, uivando e as alforrobeiras e cactos floriam nos barracos ao redor. E Jeová olhava sobre isto e por certo sorria. Mas o homem branco veio naquele caminho. E o que fez ele? Ele arrancou os cactos. Ele poliu a área com suas latas de cervejas e garrafas de uísque. Ele tem arruinado a moral da nação. A única maneira pela qual ele podia vencer os índios era acabando com a alimentação deles. O búfalo, quando eu estava lendo outro dia no Museu de Tobstone, vi as fotografias de Jerônimo. E muitos de vocês podem pensar que Jerônimo foi um renegado. Para mim, ele foi um genuíno americano. Ele estava somente lutando por aquilo, que era um direito que Deus havia dado para ele. Uma terra, uma nação e um lugar para viver. Eu não o acuso. E aqueles soldados brancos vieram ali e pela força tomaram a terra e os mataram como se fosse um punhado de moscas. E havia uma fotografia original da sede médica de Jerônimo, ou seu hospital. Era 2 ou 3 cobertores sobre um pedaço de uma alfarrobeira. E aqueles feridos americanos genuínos, reais, índios lutando pelos seus direitos concedidos por Deus. E ali Jerônimo com um bebê em seu braço, sobre o quadril, ali olhando sobre seus próprios guerreiros, sangrando, morrendo, sem nenhuma penicilina ou nada, nenhum meio para ajudá-los. Genuínos americanos, dados por Deus. Então, o chamo de um renegado? Eu o chamo de um cavaleiro. Cochice, mas teria se rendido. Ele era um homem idoso, mas o exército americano, todos eles vestidos ali, e eles iam lá e matavam os búfalos. Eles iam em excursões e Sharp inventou o rifle para búfalo. E eles iam lá e diziam: "Oh, eu tive um bom dia hoje, atirando do lado de um vagão e de um carro de passageiros. Dizem, eu matei 40 hoje, 40 búfalos, os quais teriam sustentado toda a tribo de índios por 2 ou mais anos. O que faziam com eles? Eles deixavam caídos no deserto. O doutor de camisa cobria a região
e dizia, e fedia por todas as partes. Os coiotes comiam. Quando os índios matavam o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Eles pegavam seus cascos para fazer vasilhas, comiam a carne dele, até que a carne das visceiras, eles tiraram toda a sua carne e a penduravam e a secavam. Seu couro era seco e faziam roupas e tendas. Ali não existia nada. Tá vendo como os índios tinham sabedoria? E o homem só mata por matar. Só para acabar com os índios, só para eles não ter comida e destruir os índios. Tá vendo como que a população é ruim, má? Para ela crescer, ela mata até as pessoas que têm o direito da terra. E eu quero que você conclua aí do outro lado que essa população, essa terra é tudo de Satanás. A gente temos que aproximar mais de Deus, porque esse mundo já está condenado. Mas quando entrou o homem branco, o renegado é o homem branco. Ele viu, e ele veio e matou aqueles búfalos e deixou aqueles índios morrerem de fome. A população quer crescer, quer ficar rica, tomar a terra dos outros, passar por cima, empresas aí milionárias que rebenta tudo. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos, dados por Deus. O que eles fizeram com os índios americanos é uma notória na bandeira americana. Além do mais, isso pertencia a eles. O que você pensaria do Japão ou algo em algum se a Rússia entrasse e dissesse: saiam daqui, ponham-se fora daqui, e fizessem a nós e a nossos filhos, conforme fizeram aqueles índios. Mas lembre-se que nós plantamos e agora vamos colher. Esta é a lei de Deus. Vocês sabem, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Eu penso que isso é muito ruim, sim, Senhor. Agora, o que aconteceu? A semente contaminada de Adão tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Vocês sabem o que diz a Bíblia? E por que ele fez isto? A semente contaminada de Adão. Deus iria destruí-la. Vocês querem ler isso? Vamos ler. Eu tenho isso anotado aqui. Passemos para Apocalipse capítulo 11 e descobriremos, vamos a Apocalipse capítulo 11. E nós veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. Apocalipse capítulo 11, e vamos tomar o versículo 18. Eu creio que é 11 e 18. Aqui estamos. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Agora observe a ira de Deus. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que aos que temem o teu nome,
a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres aos que destroem a terra. Ao tempo de destruir aos que destroem a terra. O que eles vão fazer? Colher o que eles plantaram. Claro, quando você vê o pecado correndo nas ruas, quantos nesses domingos à noite, quantos adultérios serão cometidos nesta cidade, nesta noite? Quantas mulheres violarão seus votos matrimoniais nesse pequeno oco da terra, aqui, chamando Jeffersonville? Quantos casos de aborto vocês acham que são registrados em Chicago? Em 30 dias, são entre 25 e 30 mil por mês, sem contar os que não são registrados. Quantos uísque é vendido na cidade de Chicago? O que você acha que aconteceu em Los Angeles numa noite? Quantas vezes o nome do Senhor tem sido tomado em vão? Na cidade de Jeffersonville hoje, está melhor agora? Ou estava melhor quando George Rogers Brex desceu sobre uma balsa? Veja você, nós temos absolutamente contaminado a terra com nossas deprovações. Você está entendendo como que, se você for analisar no passado, as coisas estão pior? Porque cada dia que passa, o mundo está mais contaminado com as coisas do mundo. As pessoas estão mudando. As pessoas estão levando o nome de Deus em vão. A população vai crescendo e vai só se corrompendo cada dia mais. Mas no início não era assim, não. O homem branco veio e destruiu tudo. O homem está destruindo as coisas de Deus. A terra está gemendo de dor de parto. Nós temos absolutamente contaminado a terra com nossas deprovações, e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse assim: eu sempre pensei que havia algo dentro de mim que fazia gostar de subir a montanha e olhar a maneira que Deus estabeleceu isto. Eu odeio a Flórida, onde eles têm aquelas palmeiras artificiais. E que coisa! Eu preferia ver um crocodilo batendo seu rabo nas costas no deserto do que ver toda aquela representação e coisas que eles fazem em Hollywood. E toda aquela fascinação ali em um punhado de bêbados. E que coisa! Eu apenas penso, algum dia sim. Porém, lembre-se que a Bíblia nos tem dito em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Não é os brigão, não, é os mansos. Está correto. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse: bem-aventurados são os mansos, aqueles que realmente não tentam ser alguma grande coisa. Eles herdarão a terra. Jesus disse que
Assim, assim, agora ele a contaminaram e Deus irá destruí-los, mas os mansos herdarão a terra. Depois que ela for purificada, a terra vai ser purificada, vai queimar tudo, vai destruir toda a contaminação da terra, para que os filhos de Deus possam herdar a terra novamente. Agora, ó que coisa! Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. Quem que é o proprietário original? Deus. Deus Todo-Poderoso. O documento de propriedade da terra e da vida eterna. Quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás, então, não puderam tomá-lo por si. Por isso ele voltou para o proprietário original. Deus, ele mesmo. Nós vamos encontrar isso em apenas um minuto. Lá ele se assentaria no trono, com ele em sua mão o documento de propriedade. O irmão Brana bate no púlpito. Oh, isso me faz sentir religioso. O documento de propriedade da vida eterna. Escritura de propriedade da vida eterna. Quando Adão o perdeu, por sabedoria, ao invés da fé. Eu quero falar um pouco de sabedoria e fé. Você que está do outro lado aí, que fica querendo só ter sabedoria e inteligência, eu vou falar uma coisa aqui que você pode ficar até amedrontado. Mas é melhor você ter mais fé nas coisas de Deus do que você ficar querendo ser muito inteligente e ter muita sabedoria. O homem pecou por causa de querer sabedoria. Se o homem tivesse fé na palavra de Deus, ficasse com a palavra de Deus, o mundo não estava perdido desse jeito, não. O mundo está perdido porque hoje o ser humano cada dia mais é ambicioso, cada dia mais está querendo ter mais sabedoria, ser mais esperto, mais inteligente que o outro, passar a perna no outro. Mas se você tem a fé, a palavra do Senhor é melhor do que a sabedoria. Eu me perco aqui. Agora que eu tenho que ver o que está aqui. Eu me perco. Correto? Espero que esta está sucedendo nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da retenção. Ele preparou um caminho de retenção. Ele preparou um caminho de volta. Em algum dia deve ser tomado de volta para o Redentor. Vocês veem onde nós estamos chegando? Agora, observe bem. Esse que está sentado no trono, correto? Espere a reivindicação da redenção, sua redenção. O que é esse livro de redenção? Essa escritura, o sumário desse título de propriedade. Você diz, o título de propriedade? O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado até a sua origem. Como aquela pequena gota de tinta, esta manhã, quando ela tocou no cloro, percorreu todo o caminho de volta. E quando o pecado tem sido confessado e
caiu no sangue de Jesus Cristo. Então, se você pegar essa historinha que o nosso profeta está contando aqui, que o Clorox, se você está com uma mancha, com um pecado na sua vida, se você colocar na roupa, agora nós vamos falar da roupa, se você colocar o Clorox na roupa, ele limpa e tira toda aquela sujeira da sua roupa. Aquela sujeira vai toda embora. Mas, se você confessar seu pecado, o sangue de Jesus purifica seu pecado. É que nem o Clorox, nada de sujeira tem mais na sua vida. Mas você tem que reconhecer que você está errado, que você pecou e aceitar que o sangue de Jesus limpe seu pecado. Isto é dar um título de propriedade exatamente de volta ao Criador outra vez. Você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Oh, que coisa! Sua redenção significa uma possessão legítima e completa. E tudo que foi perdido por Adão e Eva, irmão, que deveria isso fazer a um cristão nascido de novo? Sua possessão legítima ao título de propriedade da vida eterna, está sendo resgatado novamente pelo sangue de Jesus. Significa que você possui tudo que Adão e Eva perdeu, irmão. E isso, a possessão daquela escritura. Adão não pode cumprir os requisitos da retenção. Após ele tem que em contrato, ele o perdeu, ele tinha pecado e ele tinha se separado de Deus e foi para o outro lado do abismo. Então ele não podia redimi-lo, ele não podia porque ele mesmo necessitava de redenção. Então ele não podia fazê-lo. Mas a lei requeria um redentor, parente. A lei de Deus requeria um redentor, parente. Se você deseja anotar redentor, parente, encontra-se em Levítico 25. Nós não temos tempo para estudar detalhadamente isso, porque vocês sabem que cada texto tomaria uma noite, vem? Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, que seria de Deus se não tivesse aceitado tomar um substituto? Porém, o amor o constrangeu a fazê-lo. Aquele homem estava sem um caminho de volta. E não havia nenhum caminho para ele voltar. Ele estava perdido. Adão estava perdido. Mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na presença de Jesus Cristo. A lei requeria isso. A graça cumpriu os seus requisitos. Oh, maravilhoso, graça, quão doce o som. A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido por meio de sexo, segundo o sexo. Todos, o único que não havia, tinha perdido seus direitos à vida eterna, a ser rei sobre a terra. Quem perdeu foi Adão. O único que não tinha nascido pelo sexo.
Quando eu penso, e Deus também, claro, né? Eu penso que sobre essa escritura, pois nós tens redimido de volta a Deus, e nós podemos reinar e sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Que coisa! O Redentor parente! A história nos teríamos aqui. Observe, a lei requeria um Redentor parente para redimir sua substância perdida. A graça cumpria esse requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido da raça humana. Agora, como podia ser quando todo homem que nasceu tem, em qualquer um que não pudesse ver que aquilo houve um ato sexual, bem, ele estaria totalmente cego. Porque todo homem que nasceu foi nascido de mulher. Então, todo homem foi nascido de mulher. E Deus requeria um parente redentor. E ele devia ser um humano. Meu Deus, o que fazer agora? A lei requeria um parente redentor. Agora, ele não podia ser um anjo. Ele tinha que ter um homem, porque ele teria que ser um homem, porque não somos parentes dos anjos. Nós somos parentes um do outro. O anjo jamais caiu. Ele é um ser de uma espécie diferente. Tem um corpo diferente. Ele nunca pecou ou nada. Ele é diferente. Mas a lei requeria um parente redentor. E todo homem na terra foi nascido de sexo. Agora você não vem? Foi de lá que veio isso. Foi de onde começou o pecado. Então, viram onde isso está agora? Dali vem a semente da serpente. Agora observe, requeria um parente redentor. E o redentor, parente redentor, devia ser nascido da raça humana. Aqui, isso nos deixa um beco sem saída. Mas deixe-me soar a trombeta para você. O nascimento virginal trouxe o produto, amém? O nascimento virginal trouxe nosso parente redentor. Nenhum outro, senão o Todo-Poderoso, Deus se tornou Emanuel, um de nós. Deus conosco, Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. Veja você como Deus fez o requerimento e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça entra e faz sombra sobre aquela lei. A lei sai e o produto, amém? O irmão Brana bate no púlpito. O produto é o Senhor Jesus. O Espírito Santo bairou em Maria e dali nasceu Jesus. Não foi através de sexo, não. A Maria é apenas mãe porque ela cuidou de Jesus. Mas o Senhor Jesus foi nascido pelo Espírito Santo. Quando você chegar ao lar, quando eu chegar em minha pequena cabana, ali como canta sobre isso, o irmão Brana Leville, quando todos vocês ouvirem alguma coisa, ali embaixo, cantando uma manhã maravilhosa, graça, quanto doce som, que salvou um miserável como eu. Você digam, louvado seja Deus, o velho irmão Brana compôs isso. Lá está ele, vejam, sim, foi a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que aliviou meus temores.
quão precioso foi a graça, desde a honra que eu primeiro criei. Agrade até chegarmos a isso um momento. Oh, que coisa agora! Vejam o livro. O livro de Ruth dá uma bonita imagem disso, como Boaz e Noemi perderam todos os bens, perderam a herança. Nós estamos falando de herança. Nós perdemos nossa herança através de Adão e Eva. Noemi perdeu sua herança. E quem foi o parente redentor? Foi Boaz. Tudo tem um homem de Deus que vai fazer a redenção. Jesus é a nossa redenção. Vocês sabem, todos vocês têm me ouvido pregar sobre isso, não tem? Levante suas mãos se vocês me ouviram pregar sobre isso. Então vocês entendem. Vejam, Boaz teve que tornar um redentor. Jesus tornou um redentor para nós. E ele era o único que podia. Ele tinha que ser um parente. Jesus é o nosso parente, redentor. Um parente próximo, redimido. Noemi, ele alcançou Ruth. Aquele era Jesus. Boaz, tipo de Cristo. E quando ele redimiu Israel, ele alcançou a noiva gentia. Então vejam você, muito bonito. Nós temos isso em fita. Eu estou certo. Aqui, em algum lugar, se vocês quiserem obtê-la. Agora, observe. Agora, devia ser parente. Então vejam vocês, um anjo não podia fazê-lo. Um homem não podia fazê-lo. Devia ser um homem, mas ele não podia ser nascido de uma mulher, um anjo sexual. Então, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Portanto, Jesus não era um judeu. Jesus não era um gentio. Jesus era Deus, exatamente. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. Ele foi um santo sangue, criado de Deus. E nós não somos salvos pelo sangue judeu, nem somente salvos pelo sangue gentios. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Isso é segundo a Bíblia. Ela diz assim, nós somos salvos por... Então, veja você, Jesus era Deus. Ele não era a terceira pessoa. Quantas pessoas, segunda pessoa, ele era a pessoa, ele era Deus. Veja, ele era Deus, Emanuel. Deus desceu de sua glória, renovou a si mesmo e amou aqueles. Aquela história de Bolt, Sibom, aquele grande, lindo hino. Eu vou encerrar por aqui. Vocês me desculpem aí, mas eu tenho que encerrar. Por que eu faço isso? Porque eu não posso fazer 1 hora de live. Se eu fazer 1 hora de live, eu não consigo publicar no TikTok, né? Como eu comecei 7, eu acho que foi 7, se eu não me engano, 7h17, eu já esqueci aqui. Se eu for muito longe aqui, eu acabo não conseguindo publicar lá no TikTok. Então eu gosto de publicar no TikTok e no Instagram. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram, né? Então eu vou fazer uma oração aqui, se Deus quiser, amanhã nós damos continuidade. E ontem à noite eu não consegui fazer a live. Roberto, boa noite. Bom dia. Ontem à noite eu não consegui fazer a live, porque como choveu, tá muito cansado e eu não consegui fazer a chave do evangelho. Se Deus quiser, eu vou ver se eu faço hoje à noite, tá? Então eu vou publicar essa minha live que eu tô fazendo aqui, né? Ontem deu um probleminha, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui publicar direito, mas aí consegui resolver, minha esposa me ajudou. Então,
Eu vou encerrar aqui, se Deus quiser, hoje à noite eu vejo se eu faço a chave do Evangelho. Eu volto umas 7h30 da noite, né? Igual tá de manhã também, umas 7, 7 e pouco eu faço. Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã, pela tua palavra ser lida, Senhor. O Senhor está nos trazendo revelação da tua palavra, que precisava de um parente redentor. E esse parente redentor não podia ter sangue sexual, não podia ser nascido da carne humana, do sexo. E esse parente redentor é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E sem ele, Senhor, não poderia ter redenção. Então eu te agradeço por essa redenção, que as pessoas possam entender isso, que se a pessoa não for nascida de novo, pelo Espírito Santo, pelo sangue do Senhor Jesus, a pessoa não consegue ter vida eterna, Senhor, porque pelo sexo nós fomos traídos, nós fomos pecaminosos. Adão pecou e Eva. Então, precisávamos de um Redentor. E o Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Deus de já, Senhor, por o Senhor ter feito essa redenção, por o Senhor ter nos amado antes da fundação do mundo. O Senhor nos criou, nos predestinou para esse dia pecaminoso, onde o dia se passa, as pessoas estão mais gananciosas, amantes de si mesmas, presunçosas, querendo ser grandes, sendo que o Senhor ensinou que a gente tem que ser pequeno, humilde, simples no Senhor. Que essa palavra possa chegar a outras pessoas, que a tua palavra faça guarida no coração de cada pessoa, que a sua palavra, Senhor, purifica, santifica cada pessoa nessa manhã. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Foi lida aí, eu estou lendo A Brecha, né? Eu parei na página 22 e aí, se Deus quiser, amanhã eu dou continuidade na brecha. Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou dar continuidade na chave do Evangelho com o meu pastor, Vanderlei Vilaça. Né? Nós chamamos de Lei, né? Ele me casou, eu. Então, Deus abençoe vocês. Eu encerro primeiro aqui no Instagram. Depois eu encerro lá no TikTok. Vou ver se agora, dessa vez aqui, já publica de cara aí no Instagram e já faz o reprise. Porque outro dia eu errei aqui, eu não sei o que eu arrumei.